Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O apóstolo Paulo e os Gálatas, parte 4. Quem busca o saber é bem-aventurado. Então, enquanto estamos aqui, aprendendo, meditando na palavra, nesse estudo aos Gálatas, pode ter certeza, meu irmão, Deus, através de seus anjos, estão ministrando para suprir as suas necessidades. Como a gente aprendeu nas partes anteriores, Salomão pediu a Deus sabedoria para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e por ele ter pedido sabedoria, por ter feito esse pedido lindo, maravilhoso a Deus, até aquilo que ele não pediu, Deus deu para ele. Prosperidade, livramento dos inimigos e muitos outros benefícios em sua vida. Então esteja certo. Enquanto você está aqui aprendendo, a tua necessidade em casa, no teu trabalho, na tua família, será suprido. Creia de todo o seu coração. Nós estamos servindo a um Deus poderoso. O Deus da graça é poderoso para suprir as nossas necessidades. Nós aprendemos na parte 3 que havia pregadores, os apóstolos, e certos judeus com os apóstolos, obrigando os gentios a viverem como judeus. E Paulo, no capítulo 2, entra em defesa do Evangelho da Graça, para que os Gálatas não recebessem e nem dissessem amém para o que não era para dizer amém. Algo importante que você também deve estar atento. É como nós aprendemos na parte 3. Você precisa andar no seu homem interior com a mente de Cristo ativada o tempo inteiro, para que você não receba e nem diga amém para aquilo que não é para você dizer amém. E para isto, repito, você precisa estar com o seu homem interior, com a mente de Cristo ativada o tempo inteiro. Para você julgar as coisas e reter o que é bom. Porque a carne, meus irmãos, e você que me acompanha aí do outro lado, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. A carne se engana facilmente com orações bonitas. Então você tem que ter discernimento. Nós temos uma carne, você que está aí do outro lado também está em um corpo de carne, e essa carne se engana facilmente com orações bonitas, com pregações que o pregador fala bonito. A nossa carne se engana facilmente com canções que não está em alinhamento com o Evangelho da Graça. Até um louvor que você ouve, você tem que observar bem a letra, para não dizer amém, para uma canção que você não deve dizer amém. Tem louvores que não está em alinhamento com o Evangelho da Graça. Como, por exemplo, meu Deus, eu desejo a tua presença, mas eu sou pequeno e pecador. Então tem muitas pessoas dizendo amém para um louvor que ela não deve dizer amém. Entra na minha casa, entra na minha vida. Nossa, pastor, a melodia é linda, o instrumental também, mas ele já entrou, ele já mora dentro de você. Então veja, a gente precisa andar com o nosso homem espiritual, a mente de Cristo, o tempo inteiro ativado. Espera aí, a melodia é bonita, o instrumental também, mas a letra está errada. Eu não vou ficar pedindo para Deus entrar na minha vida, porque Espírito Santo não se busca. Você já possui a luz divina, você já está iluminado por dentro com a presença de Deus. Então a presença de Deus não se busca. Então, há muitos louvores que a melodia, o instrumental é bacana, mas a letra
não bate com o evangelho da graça. Não respeita a nova aliança. E você tem que estar atento, abençoado. E Paulo entrou em defesa de muitas coisas com relação à igreja aos Gálatas. Tem muita oração bonita que o pastor na televisão fala: meu Senhor, nós carregamos aqui a esperança, nesse momento, de sermos um povo eleito. Eu carrego a esperança de ser teu filho, de ser amado por ti, ó Deus. Oração bonita, mas ela está errada. Porque você não deve carregar a esperança de ser eleito, você já é. Você não deve carregar a esperança de ser filho, você já é filho. Então você tem que estar atento ao que você está ouvindo, abençoado. É como nós aprendemos também na parte 3, pregadores que falam: meu Senhor, eu recebo agora os teus anjos penetrando em cada pensamento, em cada coração, que os teus anjos recolham as necessidades e ajude o teu povo. Abençoado, você que está aqui, você que está aí do outro lado, a única pessoa que penetra no nosso pensamento e no nosso coração é Deus, que sonda mentes e corações. Então, são orações que você, se não está com o homem interior ativado, você se engana facilmente. A nossa carne se engana facilmente. Com orações bonitas, pregações bonitas que você olha assim. Tem até pregadores que faz até uma aparência de piedade no YouTube, nas redes sociais, assim, ó. Às 9 horas, oração do bispo tal. Aí fica a fotografia do abençoado. Aparência de homem santo, né? Aquela aparência que você olha assim, meu Deus, eu quero tocar. Aquela coisa, né? Esse homem não tem pecado, esse homem não tem erro, esse homem não tem falha, esse homem não tem nada. O religioso diz, né? A pessoa fica assim. Então o apóstolo Paulo entrou em defesa do evangelho. E aprendemos também que Paulo chamou esses pregadores que queriam que os gálatas vivessem como judeus, Paulo os chamou de falsos irmãos. Todo pregador que tem esse mesmo espírito, atenção você que me ouve aí do outro lado, que traz nas suas pregações o ensino da lei, anda nessa mesma falsidade que estava alguns pregadores judeus na igreja de Gálatas. Aprendemos também que Tiago tinha uma visão rigorosa sobre a lei judaica, e assim os demais que estavam com ele, arrastados por ele, no caso João, Pedro e outros judeus. E em desacordo com Paulo, com a pregação de Paulo, com as verdades que Paulo pregava, Tiago estabeleceu um acordo de separação. Paulo vai para os gentios, povo não judeu, e eu, Tiago e os demais apóstolos vamos para os judeus. Isso está descrito em Gálatas 2:9. Tiago discordava totalmente da pregação de Paulo. Olha só. Eu estou lendo a Bíblia, hein? E quando conheceram a graça que me foi dada, olha só quem discordava de Paulo. Está na Bíblia. Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estabeleceram, ou seja, um acordo, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e ele para a circuncisão, ou seja, povo judeu, para a lei. Então veja que Tiago estava em desacordo com a pregação de quem? De Paulo. Ele não concordava em nada. E havia também outros judeus, defensores da lei de Moisés, junto com Tiago, que obrigavam os gentios a viverem como judeus. Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11.
Só relembrando aqui, tá? Está aqui no telão, mas eu vou ler aqui na Bíblia, por conta da posição aqui. Eu vou abrir aqui, fica melhor para mim. Gálatas capítulo 2, vamos aqui recordar. 2:11. Desse verso 11 ao 15, Paulo começa exortando primeiro a Pedro, porque estava de falsidade. Olha só, 2:11. E quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Vai vendo. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, então, havia uma turma com Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão, que significa os da lei. Isso mostra um reflexo de poder que Tiago tinha na época, porque havia um grupo, uma turma com ele aqui, ó. Veja só, verso 13. E também os demais judeus, guarde bem essa parte, e também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles, querendo também judaizar o abençoado. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então Cefas, Tiago e certos judeus estavam ali querendo obrigar os gálatas, povo gentil, povo não judeu, a viver como judeu. Abençoados, esses judeus que o verso 13 faz menção aqui, em Gálatas, eram terríveis, hipócritas. E Paulo foi muito odiado por esses judeus, ao ponto desses judeus tramarem a morte de Paulo. Eles tinham tanto ódio de Paulo que eles queriam ver Paulo morto. Olha o que diz o livro de Atos, 23 é o capítulo, verso 13. 23, 13. Começando do verso 12. Atos 23, 12. Abra a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. É muito importante esse ponto aqui. Grife, marque todo ele. Tem um subtítulo em negrito. O que está escrito aí? A cilada dos judeus. E contra quem essa cilada estava sendo feita? O verso 12 do capítulo 23 de Atos revela. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matasse quem? Paulo. Eram mais de 40. Pastor, não era um só não. Era mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes indo ter com os principais sacerdotes e os anciões disseram, juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos quem? Paulo. Pastor do céu, que ambiente pesado é esse? Para você ver. Pessoas com título de servo e maquinando a morte de quem? De Paulo. Eu estou lendo a Bíblia, amém? E nessa leitura que eu estou realizando, você que me ouve aí do outro lado, eu não estou colocando a minha opinião e nem tampouco interpretação nenhuma da minha parte. Aqui está mostrando homens que tinham o título de servos de Deus. É por isso que Jesus, muitas das vezes, chamava muitos deles de quê? Hipócritas, raça de víbora, falsos. O Senhor Jesus, muitas das vezes, se dirigiu a eles, aos judeus, e falou, vocês são hipócritas, vocês são falsos. E aqui está a prova.
que o Senhor Jesus não estava errado. Não é verdade? E não para por aqui não. Verso 14, uma vez mais, Atos 23. Pastor, como é que pode um negócio desse na Bíblia? Para você ver. E de lá para cá mudou alguma coisa? A gente vê muita gente aí com título de servo, matando esposa, matando marido, brigando com padre, padre brigando com pastor, e é uma confusão dos infernos aí, igreja contra igreja, uma falta de respeito tremendo. Misericórdia. Estes indo ter com os principais sacerdotes, que estavam sempre no templo. Espera aí, não eram esses homens que tinham zelo aos 10 mandamentos? E dentre os 10 mandamentos, o que é que está escrito? Não matarás. Olha a hipocrisia. É por isso que o Senhor Jesus repreendeu a muitos que queriam apedrejar aquela mulher. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles eram zelosos pela lei, mas viviam uma vida de hipocrisia. Queria condenar os outros com a lei, mas não vivia na prática o mandamento. Aí Jesus falou, ó, quem não tiver, que atire a primeira pedra. Eu posso atirar, porque eu não tenho pecado. Jesus poderia atirar, mas ele não atirou. Para você ver, hein? Estes indo ter com os principais sacerdotes e os anciões disseram, juramos sob pena de anátema, não comer, olha só, em jejum, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos lá presente, como se estivesses, para investigar mais acuradamente sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Gente, isso aqui é uma quadrilha. Isso aqui é uma facção, porque pessoas que estavam com título de servo, servindo a Deus, que de manhã ia para o templo, ó Senhor, te adoro, não matarás, não roubarás, não adorarás outro Deus além de ti. E quando terminou o culto, e aí? A gente vai pegar ele ou não? É para matar, hein? É hoje. Tipo assim. Agora vamos ao capítulo 3. Isso. Da carta de Paulo aos Gálatas, verso 1. Porque nós já estudamos todo o capítulo 2 na parte 3. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E uma pequena observação muito importante, não se pronuncia carta de Gálatas. Tá? Não se pronuncia carta de Efésios, porque os Efésios não escreveram a carta. Foi Paulo que escreveu aos Efésios. Não foi os Gálatas que escreveram a carta, mas Paulo que escreveu a carta aos Gálatas. Tá certo? Nesse capítulo 3, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo exorta os Gálatas a não abandonar a graça de Deus, a não andarem divididos em dois ensinamentos, debaixo da lei e debaixo da graça. E os Gálatas estavam ficando divididos por causa dos outros pregadores, por causa dos apóstolos e certos judeus que estavam influenciando esses apóstolos a judaizar os gentios, para que eles vivessem como judeus. E começa assim, Gálatas capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Hoje nós sabemos quem foi que enfeitiçou a igreja. Os apóstolos e certos judeus que andavam com eles. Os Gálatas tinham aprendido, só para que você entenda, os Gálatas tinham aprendido a antiga aliança. E Paulo expôs para eles a nova aliança, como nós fazemos aqui. Quando uma pessoa chega aqui, ela chega com o ensinamento da lei. Aí eu vou expor para ela o quê? A graça. Aí ela recebe a graça, fica feliz, sou abençoado, sou herdeiro, que maravilha. Vou seguir. Aí depois de um certo tempo a pessoa começa a retroceder, porque a igreja tal está cheia de milagres, aí eu vou lá, é tudo tão rápido, é bênção, é isso. E a pessoa começa a ficar debaixo da graça e debaixo o quê?
da lei. E a gente não pode viver os dois ensinos. Nós estamos predestinados para viver na aliança da graça de Deus. Até Jesus falou que a gente não deve servir a dois senhores. Não é verdade? Ao dinheiro e a Deus, o mundo e a Deus. Como também você não deve viver dois evangelhos. Ah, pastor, quando eu ligo a televisão, eu gosto tanto de ouvir aquele pregador. Você precisa se decidir. Você não pode ficar dividido entre a lei e a graça. Ah, pastor, o que é que eu faço, né? Tem muitas pessoas que entram em contato comigo, isso é bom falar. Olha, pastor, a tua pregação é maravilhosa. O senhor prega de uma forma muito abençoada a palavra da graça. Mas para ir aí eu tenho que pegar um ônibus. Meu Deus do céu. Hoje em dia, qual é o lugar que você vai que você não precisa pegar um transporte? Um Uber, um trem. Para qualquer lugar que você vai, você precisa pegar um transporte. Então, pessoas já me ligaram. Puxa, pastor, eu gosto muito, mas eu tenho que pegar um trem, eu tenho que pegar um ônibus. Então, eu estou indo na igreja aqui perto de casa. Não pregue igual o senhor, mas como está perto de casa, né? Então a pessoa acaba vivendo uma vida o quê? Dividida. Ela está debaixo da lei e debaixo o quê? Da graça. E você não pode viver uma vida dividida. Os Gálatas estavam divididos. E é isso que Deus quer que você entenda, você que está aqui, você que está do outro lado. A graça não se mistura com a lei, é como água e óleo, não se combina, não dá certo. Amém, meus irmãos? Para o seu espírito foi predestinado a graça. Aliás, tem pessoas que querem vencer certos vícios na sua carne, certas fraquezas, praticando o jejum. Ah, eu vou praticar um jejum, eu vou andar de joelho de uma cidade até a outra para matar esse vício em mim, para matar essa fraqueza em mim. Abençoado você que me ouve aí do outro lado, você nunca vai conseguir. Porque a única coisa que congela, que domina, que faz adormecer esse vício, essa fraqueza, é a palavra da graça no teu espírito. É a única palavra que alimenta o nosso espírito, é a graça de Deus. Só ela vai matar a tua carne. Tem muitas pessoas praticando o jejum para vencer o vício do cigarro, da bebida. Eu vou ficar uma semana em jejum. E outros que fazem jejum de palavras. E aí, irmão? E como você está, irmão? Mas e aí, como foi essa? Pode. Jejum de palavras. Quem já fez aqui jejum de palavras? Eu já fiz. E tem que chegar na igreja, a primeira palavra eu vou dar para Deus para que eu tenha uma grande vitória na minha vida. Então veja, o que mata é o alimento da graça no seu espírito. Coloca aqui Romanos 8,13. 8,13, só para recordar. Não tem Romanos 8,13? Não tem? Abra a sua Bíblia em Romanos. Mantenha a sua mão aqui em Gálatas, só para a gente relembrar. É importante isso. Tem pessoas querendo matar o vício que ela tem na carne com jejum, andando de joelhos. Ah, eu vou sair daqui de São Paulo até o Rio de Janeiro de joelhos. Misericórdia. Faz isso não, meu irmão. Tu não vai conseguir isso nunca. E diz assim: porque se viveres segundo a carne, caminhais o quê? Para a morte. Romanos 8,13. Mas se pelo Espírito mortificados feito do corpo, certamente o quê? Vivereis. Então como é que eu congelo essa carne? Eu ponho esse vício para dormir. Porque carne nunca vai deixar de ser carne. Olha, você que me ouve aí do outro lado. Jejum, vigília, andar de joelho, você nunca vai aperfeiçoar a sua carne. Nunca. Carne não se aperfeiçoa. Ah, ela vai ser santa sim. Nunca. Nunca a sua carne vai ser santa. Ela sempre vai ser isso aí. Não presta. Diga, carne não presta. Diga, a minha carne não presta. Nenhuma carne presta. Então tem pessoas tentando aperfeiçoar isso aqui que não presta. Isso aqui não se aperfeiçoa. Isso se mortifica. Você alimenta o espírito para controlar a coisa. Eu me faço entender? Então,
Só a graça de Deus nos dá essa condição em um nome do Senhor Jesus. E Paulo entrou em defesa desse evangelho que alimenta o Espírito. Amém? Como nós fazemos aqui. Nós aqui recebemos as pessoas que vêm da lei e a gente dá a palavra da graça e depois de um tempo pode acontecer da pessoa permanecer ou ela retroceder. Não é verdade? Depois de um tempo, voltando aqui às considerações do capítulo 3, verso 1 de Gálatas, depois de um tempo, os Gálatas estavam retrocedendo para a antiga aliança, para as obras da lei novamente. Como muita gente que a gente conhece, meu Deus do céu, que voltaram para as obras da lei, e elas acham que não. Mas segundo a Bíblia, sim. Tem muitas pessoas que estavam na graça aqui, e que voltaram para a lei, e que você encontra essa pessoa e fala, nossa, você saiu da graça e voltou para a lei. Não voltei para a lei não, porque lá prega assim, lá ainda fala de pecado, da Santa Ceia, mas lá não fala do diabo. Está debaixo da lei do mesmo jeito, porque quando não tem uma coisa, tem outra. Não é verdade? Ela acha que não, mas segundo a Bíblia está assim. Tem pessoas da sua família que você fala, você está na lei. Não estou não. Ela acha que não, mas ela está assim. Mas lá não é igual aquela igreja de Fogueira Santa. Lá não tem campanha, não tem... Lá o pastor fala do demônio, sim. Mas lá não tem isso, não tem aquilo. Mas tem as outras coisas. Então a pessoa está debaixo da lei do mesmo jeito. Se não tem dinga, tem mandiga. Mas alguma dinga tem. Agora eu posso dizer para vocês que aqui nós não alimentamos a sua carne. Aqui nós não damos nada para a carne. E isso é uma grande verdade. Se você está em qualquer prática religiosa ou fazendo parte de uma igreja que mistura a lei com a graça, segundo a Bíblia, essa pessoa de Cristo se desligou, da graça decaiu. Paulo diz no capítulo 5, verso 4, coloca aqui, olha o que está escrito aqui em Gálatas 5, 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça o quê? Decaíste. Tem pessoas que falam que não, mas segundo a Bíblia sim. Decaiu da graça de Deus. Se você está nesse ministério de batismo em água, que fala disso, de pecado, demônio, jejum, vigília, mas lá não tem isso, mas tem aquilo, decaiu o quê? Da graça de Deus. Não tem arrudeio. Ela acha que não, ele acha que não, mas de Cristo está desligado. Eu estou lendo a Bíblia, amém? Voltemos aqui à leitura de Gálatas, capítulo 3, verso 1. Vamos aqui. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber, isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da graça? Qual foi a pregação, ó Gálatas, que conscientizou vocês acerca da presença de Deus? A presença de Deus está dentro de vocês. Vocês aprenderam isso pela pregação da lei ou pela pregação da graça? Paulo faz essa pergunta. E ela fica para todos nós aqui. Você tomou consciência, entendimento que você tem a presença de Deus pela pregação da lei ou pela pregação da graça? Pela pregação da graça. Porque você estava 5 anos, 10 anos no sistema, 15 buscando o Espírito Santo. Não era assim que a gente fazia? Todos nós aqui, lembra? A gente sempre tinha que fazer alguma coisa para ter o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo. Olha, você vai ter que tomar água, você vai ter que comer o pão, vai ter que ter a oferta hoje, a oferta pelo pecado. Amém, pessoal? Quem quer a presença de Deus aqui? Fica de pé. Eu quero. Então, vem aqui na frente. Você vai depositar aqui no altar a sua oferta. A oferta pelo seu pecado e também pelo pecado da sua família.
A mim, pessoal. Quem quer ser perdoado e ter a presença de Deus? Eu! Aí vem todo mundo. Evangelho falso. Doutrina de homens. Atenção, você que me ouve aí. Abençoado. Eu sei que é assim, porque eu já participei de um sistema assim. É desse jeito. Você sempre tem que estar fazendo alguma coisa para você tomar posse do Espírito Santo. Mas é pela pregação da fé. No seu interior você já está iluminado pela presença de Deus. E foi a pregação da graça que nos conscientizou disso. E Paulo faz o mesmo questionamento. Vocês tomaram conhecimento disso pela pregação da lei? Claro que não. Foi através do Evangelho da Graça que vocês tomaram consciência, entendimento da presença de Deus dentro de vocês. Seguindo, verso 3, Gálatas 3:3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando o quê? Na carne. Paulo ensinou os Gálatas a viverem a fé, sem nenhum tipo de prática para a carne, como nós também ensinamos você aqui. Aqui eu não dou nada para a sua carne. Aqui não tem nem caderno de oração. Amém. Nem caderno de oração, porque isso é uma prática do sistema religioso. Porque o que eles fazem com isso? Abençoado. Você vai colocar aqui o seu nome, da sua família, e nós vamos apresentar para quem? Para Deus. Aí Deus, ainda bem, pastor Santo, porque eu não conhecia o Paulo Ricardo. E eu também não conhecia a Zilda. Ainda bem que você colocou o nome dela aqui, porque meu filho, ó, se não é você, abençoado ministro da graça, pastor Santo, eu, Deus, fico perdido aqui no céu. Jesus está cheio de tarefa, os anjos também. Então, ainda bem que tem um caderno da oração em graça. Então veja, tem até ministério que prega a graça, alguns até já corrigiram por me ouvir, louvado seja. Abençoados, isso é uma cópia mal feita do sistema religioso. Fala você direto com Deus, conversa com Ele, conta para Ele da tua preocupação, da tua necessidade, você, porque estamos servindo a um Deus que conhece mentes e corações. Eu apresentar você para Deus, através do nome. Aí Deus, deixa eu ver aqui. Só não vou poder ajudar o filho dele. Não colocou o nome no caderno. Aí Deus fica limitado por causa de um nome. Deus é soberano. E é assim que nós temos que andar sobre a terra. O meu Deus vê tudo, sabe de tudo. Meu Deus, me ajude. O Senhor sabe da minha necessidade. Em tudo o Senhor me conhece. O que eu estou enfrentando em casa, com meu marido, com o meu filho, não precisa eu estar com um caderno. Nosso Deus é soberano. Amém? Ele não precisa de nada disso, dessas coisas que foram inventadas pelos homens aí. Infelizmente, existem muitas pessoas se aperfeiçoando na carne, para receber um milagre, para ser perdoado, para receber a presença de Deus, a salvação. Tem um monte de gente se aperfeiçoando na carne. Comendo pão, tomando água do poço, em jejum há mais de uma semana para receber o Espírito Santo, porque você também um dia agiu assim. Não é verdade? Fazendo esforços físicos para ter o espiritual. Isso é ensinamento de um falso evangelho. Você que está acompanhando o estudo desde o princípio, nós já falamos sobre isso. Seguindo, capítulo 3, verso agora 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês, Gálatas, têm Deus, a presença de Deus, pelo homem, pela mãozinha do homem, pela mãozinha de Tiago, de João, ou por Deus? Eu faço essa pergunta a todos que estão me ouvindo. Quem te deu a presença de Deus, meu irmão? Deus ou homem? Deus.
Quem opera milagres na tua vida? O pastor Sandro ou Deus? Deus. Tem muita gente cega. É um absurdo pior que o outro. E aí, minha senhora, só ficou curada como? Eu toquei no manto, pastor. Quando eu coloquei a mão na cruz, eu recebi. Então, pessoas cegas, acreditando que o objeto está transformando, está curando. Quem realiza milagres é o nosso Criador. A glória é dele, a honra é dele, em nome de Jesus. Quem faz milagre em nossa vida é Deus mediante a fé. E isso está descrito em Marcos, palavras do Senhor Jesus, 11:24, coloca aqui no telão para remir o tempo. Olha só. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste. E será assim o quê? Convosco. Tem algum manto aqui? Tem alguma fronha aqui? Tem algum sal aqui? Tem a corda dos milagres? Também não. Não tem nada de objeto, nada de amuleto. Se você que me ouve aí do outro lado, tem alguma dificuldade na sua vida, preocupação, meu irmão, fale com Deus. Você aqui também é abençoado. Fale com Deus. Conversa com Ele. Não precisa ir para um monte, não precisa andar de joelhos, de São Paulo a Rio de Janeiro. Se você tem alguma dúvida na vida, ore a Deus, que Ele vai te dar toda a direção que você precisa. Ah, pastor, eu estou tão confuso, eu preciso muito de discernimento na minha vida, decisões importantes a tomar. Eu não sei se eu caso, eu não sei se eu fico noivo, eu não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá, se vou para a direita, se pego à esquerda. Então conversa com Deus. Você que me ouve aí do outro lado. Conversa com Deus, que Ele vai dar toda a direção que a tua vida precisa. Está aqui, ó. E o milagre vai acontecer. Converse com Deus e você será orientado pela presença do Senhor. Voltemos a Gálatas, capítulo 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Por isso não falamos aqui, Deus te abençoe. Porque quando você fala Deus te abençoe para o teu filho, ou para um irmão, você está naquela esperança de ser. E você não deve andar na esperança de ser, porque você já é. Amém. Que Deus te abençoe, meu filho. Então você está numa esperança que ele seja o quê? Abençoado. Se você fala para a abençoada Noeli, que Deus te abençoe, irmã Noeli, então você está carregando uma esperança que Deus abençoe ela, mas ela já é uma filha de Deus abençoada. Essa saudação era de Moisés. Com o Cristo ressuscitado, você está abençoado. Amém. Com a graça você já está abençoado. Não devemos mais andar na esperança de ser abençoado, de ser eleito, de ser filho, de ser amado, porque você já é amado. Já é amado e abençoado. Os que são da fé não precisam de rituais da lei. Se mantenha pela fé. Amém? E tenha muita determinação para se manter na fé. Porque tem pessoas que vão questionar. Ah, por que não pode falar Deus te abençoe? Porque eu já sou abençoado. Ah, eu acho isso tão errado. Eu quero Deus te abençoe. Por isso eu falo, filho, Deus te abençoe. Está errado. É abençoado. Não saia da verdade, não saia do certo para agradar ninguém. Tem pessoas que cumprimentam você. Ô fulana, Deus te abençoe você. Amém. Lembra do início? Você precisa andar o tempo todo com o seu homem interior, com a mente de Cristo ativada, para você não dizer amém para aquilo que não é para dizer amém. E às vezes você diz amém para uma coisa que não é para dizer amém. Uma pessoa faz um favor para você, ou você para a pessoa, e a pessoa diz, Deus te abençoe, e você, amém. Conhecedor da graça de Deus, dizendo amém. Não é verdade?
Cadê a mente de Cristo ativada? Cadê o homem interior ativado? Você precisa ativar. Eu não respondo, não. Deus te abençoe, não. Abençoado. A pessoa fica assim, porque essa é a maneira correta. Uma vez mais aqui, o verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, povo não judeu, preanunciou o evangelho a quem? A Abraão. Opa, tem um grande entendimento aqui para o nosso crescimento. O evangelho veio antes da lei de quem? De Moisés. Então, no período de Abraão, não havia o quê? Lei. Não havia lei de Moisés. Então, podemos concluir que o relacionamento de Abraão, as suas atitudes de fé, o seu semear, o seu dízimo, em nada tinha a ver com a lei o quê? De Moisés. Porque a lei de Moisés veio muitos anos depois. Qual era a lei? Eu pergunto a você que está aqui, quem está me ouvindo. Qual era a lei que Abraão seguia na sua época? Nenhuma. Porque não havia lei. O mandamento da lei foi dado ao homem chamado Moisés. E Abraão, sendo um homem de fé e abençoado, detalhe importante, semeou. Porque tem pessoas que conhecem o evangelho da graça e começam a entrar em um erro. Eu já sou herdeiro, já sou abençoado, não preciso semear. Abraão também era da fé e abençoado e semeou. E dizimou. Então vamos andar sobre a terra com a mente de Cristo ativada. Abençoado. A lei de Moisés herdou a prática do dízimo, que Abraão praticou em um período que não havia lei. Porque o evangelho foi pré-anunciado a quem? A Abraão. Que coisa linda, hein? Que maravilha. De modo que os da fé são abençoados, verso 9, com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo vive pela fé. Ninguém nunca foi salvo, ninguém nunca foi perdoado pelas obras da lei. Por isso veio Jesus. Amém? Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. E quem é que consegue humanamente cumprir todos os mandamentos da lei? Ninguém. Humanamente não. Para isso veio Cristo. E como diz lá em Romanos, o fim da lei é o quê? Cristo. Tá certo? Muitos tentaram no passado e não conseguiram. Nem tão pouco agora vai conseguir. Quantos tentaram, né? Muitos. Uma vez mais o verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse, vai vendo, hein? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito que? Prometido. Diga graças a Deus. Quem aqui recebe que já possui a presença de Deus em sua vida, diga amém. Então, louvado seja, isso. Vamos lá, aqui a gente faz festa o tempo todo, louvamos a Deus o tempo todo com as nossas palmas, graças a Deus. E vamos estar de pé, a próxima reunião a gente segue com a parte 5. Feche seus olhos e vamos agradecer por essa mensagem maravilhosa, que alegrou o nosso coração. Uma satisfação gostosa por dentro, Senhor. A gente sente nesse momento com o Teu ensino, Deus. Eu te agradeço, meu Senhor, por essa mensagem. Por esse momento especial em nossa vida, que é estar aprendendo de Ti, Senhor. Que é estar aprendendo a Tua graça. Porque o mundo, o sistema religioso, Senhor, que a gente viveu por muitos anos, nunca conseguiu nos alimentar. Pelo contrário, era condenação o tempo todo. Fardos e mais fardos.
sacrifício e mais sacrifício, campanhas e mais campanhas, votos e mais votos. Terminava um, começava outro. Terminava uma campanha, dava-se início a uma outra. E isto o ano inteiro, Senhor. E por fim, por não tomarmos posse, não alcançarmos nada, o pastor ainda falava: tem alguma coisa errada em você. Você não deu o seu sangue, você não deu o seu tudo. Você está mal com Deus, obreiro. Você está mal com Deus, pastor. Você está mal com Deus, fulano. Eram essas as palavras ditas. Obrigado, Deus, por ter nos tirado de lugares assim, de tanta condenação. Estávamos cegos, como ovelhas sem pastor. Mas o Senhor é maravilhoso. A tua misericórdia, a tua bondade, Senhor, nos tirou das trevas para a luz. Nosso pastor maravilhoso, Pai do nosso espírito, que nos deu a sua presença. Te agradeço, Senhor, porque essa religião nunca alimentou a nossa vida, nunca conseguiu nos fortalecer, mas a tua graça, o entendimento da tua graça, a gente fica satisfeito, a gente fica alegre, a gente fica animado, a gente fica feliz. O nosso domingo fica mais bonito, a nossa semana, meu Deus, fica cheia de vida. A gente fica com pensamentos bons, positivos, com determinação que vai dar certo, que a gente vai conseguir, que a gente vai prosperar, que a gente vai ter o serviço dos teus anjos. Há um ânimo dentro de nós. A tua palavra renova o nosso ânimo, a nossa força, nos dando a certeza de dias melhores. É assim que eu me sinto, Senhor. E é assim que eu declaro a tua igreja também, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. E certo estou que durante todo esse tempo que a gente está aqui, o Senhor está cuidando das nossas necessidades. Isso é fé. Isso é o crer sem ver. Isso é chamar à existência as coisas que não são, para que passe a existir. E eu recebo que o Deus da graça é poderoso para te ajudar. E fale com Ele agora. Isso. Diga: meu Senhor, cura o meu corpo. Me cura dessa enfermidade, Senhor. Prospera a minha vida. Você que está aí do outro lado na internet, sem trabalho, precisando de um emprego. Senhor, abre as portas de trabalho. Me ajuda, Senhor. Através desse currículo, recebo, Senhor, a tua provisão em minha vida. Oh, meu Deus, ajuda essa pessoa a reinar em vida. Ajuda esse teu filho a sair da dor, da tristeza. Ajuda esse teu filho a sair do desemprego, Senhor. Ajuda essa mulher a sair da depressão, da solidão, da amargura, Senhor, da preocupação, da angústia. Ajuda, Senhor, a todos que nesse momento conversam contigo, falam com o Senhor. Fale com Deus e creia que recebeste. Isso, faça a sua oração. Toda a ministração que você recebe aqui, toda ela, é para que você se volte para o Criador, é que você o ame, é para que você o adore, é para que você pense nele o tempo todo, é para que você medite na palavra dele. Eu não estou aqui formando um povo para mim, eu estou aqui com a palavra do Criador, edificando um povo para ele, e é assim que tem que ser. Eu sou aqui apenas uma ferramenta, um instrumento, uma antena parabólica desse Deus.
para que todos entendam de forma mais clara. Eu não quero aqui, meu Deus, glória nenhuma para mim, porque é o Senhor que transforma, é o Senhor que cura, é o Senhor que tira a tristeza de um coração angustiado, é o Senhor que ilumina os olhos do entendimento de uma pessoa, é o Senhor que dá o conhecimento da graça, é o Senhor que faz tudo em todos. E é assim que eu creio, e é assim que eu vou estar sempre pregando aqui. Eu não quero glória nenhuma para mim, Senhor. Nada. Tudo para Ti. Porque é assim que ensina a Bíblia, a palavra de Deus. E te peço, Senhor, que a Tua grandeza, o Teu poder, tire tudo que está impedindo dessa pessoa que está me ouvindo há 2 anos, essa pessoa que está me ouvindo há 5 anos, há 4 meses. Tira tudo que está impedindo essa pessoa, meu Deus, de estar aqui, congregando com os demais irmãos, participando, meu Deus, das reuniões. Que toda barreira, toda dificuldade, tira, meu Senhor, e eu recebo essa pessoa aqui na próxima reunião, louvando, dando a Ti as honras devidas, praticando, meu Deus, o congregar, como diz em Hebreus 10, 25, que nós devemos estar reunidos como igreja de Deus, para meditarmos no Evangelho da graça do nosso Deus. Que assim seja. Eu recebo você tendo a melhor semana da sua vida. E creio, o teu projeto vai dar certo. Você vai ter resposta da sua oração naquilo que você está pedindo, porque você não está pedindo para homens, você está pedindo para Deus. Ele disse que é fiel em toda a sua palavra, em todas as suas promessas. E louvado seja o nosso Criador por isso. E por todo o ensino que Ele nos deu hoje. E recebo você tendo um domingo maravilhoso, uma semana abençoada, em um nome de Jesus. Louve a Deus com as suas palmas, bem forte. Isso, igreja. Um domingo feliz e abençoado a todos. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.